Fala galera do canal do Monthly Alvinegro, aqui é o Alisson iniciando mais um vídeo para vocês e vamos falar de Ceará, vamos falar de Léo Condé. O Ceará perdeu ontem e o Condé tem uma grande parcela nesse resultado de ontem. Temos algumas coisas para falar e temos algumas coisas também para relembrar, tá? Então peço que você deixe o like, se inscreva, comente, compartilhe, mande para os seus amigos, ajude a divulgar o nosso trabalho aqui no canal do Monthly Alvinegro, tá bom? Então, quem quiser ir além na produção do conteúdo e mandar um Pix, à noite vai ter pós-tático, tá? Mas quem mandar durante o tempo offline, eu vou agradecer no pós-tático à noite, por volta das 10 horas, beleza? Então vamos de vinheta, na volta a gente já vai falar sobre o Léo Condé. Até onde vai a convicção e até onde é teimosia? O Condé, há um mês atrás, mais ou menos, né? Nós fizemos uma live com o canal do Interativo, o Reinaldo Oliveira, falando um pouquinho sobre o trabalho do Condé. Quem quiser dar uma assistida lá depois, fica à vontade. E dentro dessa entrevista que eu fiz com o Reinaldo, eu perguntava muito sobre o que esperar do Condé, né? Nós trouxemos a nossa visão inicial e queríamos saber como é que foi no Vitória, para ver o quê? Se houve alguma diferença, né? Se o Léo Condé evoluiu no sentido de mudança de convicção, ou não, né? Ou se ele mantém as suas convicções. E aí, o contexto da pergunta que eu trago aqui para o Reinaldo é justamente essa, né? O que o Condé pode apresentar? E aí vocês vão ficar com a resposta, depois da resposta a gente vai falar sobre algumas coisas. E se, assim, para a gente ter uma esperança, será que ele vai mudar? Será que não? Eu queria entender um pouquinho dessa questão contigo. O Léo Condé ele é emergente, né? Ele é um bom treinador. Ele é um treinador que ainda precisa se firmar numa Série A de brasileiro. Tá? Ele começou, teve apenas 6 jogos no Vitória na Série A. E aquilo a gente volta a falar. Esbarrou naquele problema todo. Ele teve o time base, ele usou muito pouco os 16 contratados no início dessa temporada. O Vitória contratou 16. O Vitória contratou 16 jogadores para o início da temporada de 2024. Desses 16, apenas 3 eram titulares, como você viu aí a final do Baiano. De 16 jogadores contratados, só 3 foram titulares. Ele deu a titularidade para os caras que subiram com ele. Era só o William Oliveira, era Patrick Calmon, e aí Muriel é porque Lucas Arcanjo estava lesionado, aí não tinha o Lucas Arcanjo, então foi o Muriel mesmo. Então, ou seja, e aí você tinha no ataque Alejandro ou o jogador Caio Dantas. Essas só eram as 3 únicas mudanças que o Condé fez do time do ano passado para esse ano. Quais são as mudanças que o Condé fez esse ano? Ele só mudou Saulo, Pulga, porque foram vendidos, isso prejudica muito ele. O Lourenço por uma questão de lesão e os zagueiros porque não tá mais. O Ramon, que estava ano passado, continua como titular. O Rafael, e eu não tenho o que reclamar disso, só tô trazendo alguns pontos aqui. E aí, mais uma vez, trazendo a pergunta que eu faço. Eu vou me apoiar muito na pergunta que eu fiz na coletiva. A expectativa é da rodagem ou da sequência? Ele falou que é da sequência. Vamos escutar aqui o que é que ele fala aqui, ainda como resposta. Pro Baiano, Alisson, ok, deu certo, não tem muita exigência, né? No Baiano todo mundo sabe, é mais Bahia e Vitória. Apesar do Vitória ter 5 anos que não jogava uma próxima fase de Campeonato Baiano. Mas todo mundo sabe, é Bahia e Vitória. E aí sim, claro, a final foi os dois. Então no Baiano, ok. Quando começou o Brasileiro, isso ficou tão gritante, essa falta de ritmo de jogo aos novos contratados que chegaram, que quando começou o Brasileiro, eles estavam totalmente fora de ritmo. Esse é o medo que dá. Nós perguntamos, eu já fiz essa pergunta relacionada a dar sequência aos 11 ou dar rodagem ao elenco, justamente preocupado, porque eu me lembrava que o Reinaldo tinha falado sobre isso.
E a gente viu qual foi a consequência de 2 jogos seguidos. Mas deixa ele terminar a resposta. E aí, outras lesões também vieram a acontecer. Justamente por quê? Porque ele não deu tempo a outros jogadores. Ele queria aquele time no Baiano, na Copa do Nordeste. Estourou todo mundo. Esse é um dos meus grandes medos relacionado a manter o time titular sem ser um time que está bem preparado fisicamente. Ninguém está 100% e nós vimos no jogo de ontem, contra o Náutico, os jogadores se arrastando em campo. Estourou o Rodrigo Andrade, estourou o Dudu, estourou o Yuri Castilho, estourou todo mundo para o início do Brasileiro. Começamos o Brasileiro todo quebrado. O jogo do Palmeiras mesmo, Dudu se lesionou. Aí no jogo seguinte já foi Patrick Calmon, já foi Yuri Castilho. Aí, ou seja, você já foi perdendo peças. E quando você vai no banco buscar, os jogadores estão sem ritmo. Então esse é um problema grave do Condé. E outra coisa. Tá aí a resposta do Reinaldo. E nós vimos que isso aconteceu na Série B. Ele insistiu com Saulo. Quando nós mais precisamos do Saulo, quando a gente mais precisou do Saulo, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu quando a gente mais precisou do Saulo? Machucou. Porque ele não deu descanso para o Saulo. E esse é um dos meus grandes medos para essa temporada. Nós estamos... O Ceará se apresentou dia 3. Se nós contarmos hoje, passaram-se 20 dias. Nem todos os jogadores se apresentaram dia 3. Isso preocupa demais. Os jogadores não têm condição de jogar 2 partidas seguidas sem estar 100% fisicamente. E o jogo de ontem mostrou. O jogo de ontem deixou gritante essa realidade. Que o Ceará não tinha condição física. Aí junta não só essa condição física, mas junta a insistência dele, não por alguns jogadores, porque tá cedo. Tá cedo para falar que ele tá insistindo no Kehler. Por mais teimoso, por maior que sejam os erros do Kehler. Tá cedo, são 2 jogos. Mas o meu questionamento é a questão física. Vai esperar o Mugni machucar? Vai esperar o Pedro Henrique? É o segundo jogo que o Pedro Henrique termina. O primeiro jogo o Pedro Henrique saiu com cãibra. Nesse segundo jogo, aos 47, ele recebe uma bola, ele dá o carrinho e cai com cãibra. Fisicamente, os jogadores estão esgotados. Não trabalharam. Não aprimoraram a parte física, porque não dá tempo. 10 dias não deixa ninguém 100%. E não é repetindo escalação que vai fazer os caras melhorarem fisicamente, vai piorar, vai abrir margem para lesões. Quando é preciso entender que a primeira coisa, que o time deve ser montado pela condição física e não pela condição técnica no início de temporada, porque senão vai lesionar, como lesionou os jogadores no Vitória. O time do Ceará eu não acho que é mal treinado. O trabalho de campo do Condé é fantástico. O Alisson, por que não rendeu ontem? Ninguém conseguia sair do lugar. Ninguém conseguia se movimentar. Criamos poucas chances, porque nos movimentamos pouco. Porque os jogadores já estavam cansados fisicamente. O Alisson, qual a culpa do jogador? Nenhuma. Quem escala é o treinador. Os jogadores fizeram aquilo que eles puderam. E o corpo respondeu. Eu vou falar isso aqui agora, mas é totalmente no sentido de estar enganado. Eu quero colocar esse vídeo daqui a 2 meses e mostrar, olha aí, Alisson, tu estava errado. Mas falei que o Ailon, Recalde, não permaneceria. O Mugni tá até queimando minha língua, porque tá fazendo boas partidas, mas eu não permaneceria com o Mugni. Não permaneceria com o Ramon, e o Ramon tá bem. Não permaneceria com o Richardson. Continuo com essa opinião, apesar do Richardson não tá tão mal. A questão é que tá colocando ao lado do Richardson o Sobral.
Richarlison e Sobral não podem jogar juntos. São dois jogadores com características parecidas. Quem é que vai dar a saída de jogo para o time? No segundo tempo entrou o Lourenço e começou a virar o jogo e desafogar a pressão que foi feita sobre o Ceará. Eu compreendo, até ontem, eu compreendo o Lourenço ser reserva. Até ontem. Porque o Lourenço também estava vindo de lesão. Mas a partir do jogo do Ferroviário não dá. O Condé, ele precisa se impor. Como assim o Alisson? Se ele não tem jogadores necessários, que ele dê os avisos à diretoria em campo. Como? Próxima escalação coloca Zé Neto e João Vitor nas pontas. Ou Zé Neto ou João Vitor com o Fernandinho. Não tem como Galeano e Pedro Henrique serem titulares jogando de ponta no próximo jogo. Os caras estão desgastados, esgotados fisicamente. Não tem condição. Não é ter condição de entrar em campo, é ter condição de render um bom futebol, um alto nível, porque os caras estão cansados. E colocando os garotos da base, coloca o Fabrício também de volante. Você vai dar um grande aviso para a diretoria e vai avisar para o torcedor, o que eu tenho, o que eu posso fazer é isso aqui. E vai pressionar a diretoria, eu tô colocando o menino da base. Pode ser que o menino da base se destaque. O intuito de colocar o menino da base não é queimar o garoto. O intuito de colocar o menino da base é evitar lesões, principalmente dos profissionais que vieram para jogar a Série A. Ok? Então, eu peço que você deixe o like, se inscreva, comente, compartilhe e vamos esperar o melhor. Não estou aqui pedindo a cabeça do Condé, né? Eu falei no início da temporada que eu não sou a favor do Condé, não era a favor da permanência do Condé, porque ele mostrou alguns defeitos e a priori ele não aprendeu com os defeitos, com os erros que ele mostrou na temporada passada. Ainda é muito cedo? É muito cedo. Mas eu vou continuar de olho nesses aspectos. Eu quero muito ver como é que vai ser o comportamento do Condé, se ele vai continuar insistindo nas convicções dele e repetir o mesmo time que, vamos ser sinceros, do dia 23 pro dia 26 tem temos 2 treinos. Será que isso vai ser o suficiente para todo mundo estar descansado? Eu, quando vou para academia, 2 dias depois eu tô todo dolorido. Imagina um jogador de futebol. E é no segundo dia justamente que ele vai ter um outro, no terceiro dia que ele vai ter um outro jogo, todo dolorido ainda. Fadigado. Aberto à lesão. Se 100% você já tá correndo risco de lesão, imagina não estando 100%. Então o Condé precisa se impor, né? E mostrar para a diretoria e mostrar para o torcedor, porque se o torcedor entra com 2 reservas, vou dar exemplo, se o treinador, próximo jogo escala o Zé Neto ou o João Vitor de ponta, eu falo, pessoal, o Condé tá avisando que ele quer ponta. Cadê a diretoria? Mas como é que eu vou cobrar a diretoria se o Condé tá colocando ponta do time depois do lateral? Ele colocou o Matheus Bahia de ponta de novo. Entende? Então, assim, para não se estender muito, a gente tem muita coisa para falar ainda. Mais tarde vai ter o pós-tático. Vou trazer o meu ponto de vista. Eu peço que você deixe o seu like, se inscreva, comente, compartilhe. Se você gosta da produção do conteúdo, aqui tem o Pix. Aqui embaixo você pode dar um pause aqui agora, nesse momento. 1, 2, 3 e pausou. Dá o pause aqui. Você pode fazer o seu Pix e ajudar na produção do conteúdo. Beleza? Desejo um ótimo dia para todos. À noite tem live no canal do Muttley. Tamo junto. Que Deus abençoe. É nóis.